Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa casa, o nosso futuro, o destino, e pedimos a Tua força, pedimos a Tua graça, e que o Senhor faça justiça em favor de cada um de nós. Que toda injustiça, maldade, mentira, difamação, invenção, calúnias, que o Senhor faça justiça. Pedimos justiça total e completa. E oramos, ó Deus, por livramento do Senhor. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja nossos filhos, guarde a entrada e a saída de todos nós. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e oramos por milagres de Deus agora. Senhor, toque na vida dessa mulher que não consegue engravidar. Nós liberamos uma palavra profética, que o milagre acontecerá. Oramos também por toda pessoa que tem algum tipo de impossibilidade, para que a maravilha do Senhor toque no corpo dessa pessoa, restaure completamente a sua vida, sua saúde, sua força, seu vigor. Oramos também para que todo aquele que está sendo atacado emocionalmente, que essa pessoa receba a força do Senhor, essa pessoa seja fortalecida pelo Teu poder, meu Deus. Que o poder de Deus toque na vida deste homem, o poder de Deus toque na vida dessa mulher. E nós quebramos agora todo espírito de confusão, de contrariedade, de maldade contra nossas vidas e declaramos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Citamos o Salmos 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que o Senhor possa trazer alegria para a nossa casa, que o Senhor possa abastecer a nossa casa de amor, de paz, de força, de união, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, tira do caminho dos nossos filhos o que não vem do Senhor, mas o que for do Senhor, mantém. O que for do Senhor, abençoe. O que for do Senhor, multiplique. No nome de Jesus eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração, todo clamor, que o Senhor derrame graça sobre teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe o teu caminho. Eu venho aqui com uma palavra profética sobre a tua vida e no final eu quero fazer uma oração especial por você, em nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na vida, eu já vi grandes operações de Deus. Agora, há poucos dias atrás, diz que em um evento cristão, uma pessoa foi curada e levantou da cadeira de roda. Bem, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que para Ele não há impossíveis. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma cruzada e uma mulher que ela veio, o marido dela a trouxe, eles vieram de táxi na época e no meio da oração, essa mulher, ela sentiu uma força vindo sobre as suas costas e ela foi completamente curada. Ela levantou da cadeira de roda e ela não quis voltar de táxi, ela voltou de a pé para casa. Ela voltou de a pé, ela queria caminhar e isso me marcou muito. Então, quando as pessoas dizem que viram milagres, eu acredito, eu sou uma pessoa da fé. Nada é impossível para Deus, não há impossíveis para Deus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural.
E hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se você ler a Bíblia apenas por ler, sem a revelação do Espírito, aquilo não vai trazer o proveito que poderia trazer. As pessoas entendem mal, até mesmo que a palavra de Deus ela ensina, quando eles não olham com as lentes do Espírito. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade. Nada muda até a sua mentalidade mudar. Isso é muito forte que eu estou te ensinando. Nada muda até que a sua mente mude. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Nicodemos, que era um homem muito importante, foi ter com Jesus. E Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. Mas ele não entendia como que isso podia acontecer. Ele pensava, será que quando eu me entregar a Deus, eu terei que voltar ao ventre materno para então nascer de novo? E Jesus disse que não, que ele não compreendia as coisas do Espírito. É muito importante você mudar a sua mentalidade. Caso contrário, o que Deus falar para você vai ser sempre uma loucura. Vai ser sempre uma coisa assim, impossível, improvável de acontecer. Mas quando você lê a palavra com os olhos do Espírito, você começa a ver o que você não via antes. Por isso, nada muda até que a sua mente mude. Você pode mudar de lugar em vez da velha mentalidade. Você pode mudar de casa e permanecer com uma velha mentalidade. Você pode trocar de roupas e permanecer com uma velha mentalidade. Porque a nossa mentalidade, ela não é mudada quando nós vamos a um novo lugar ou compramos uma nova casa. A nossa mentalidade, ela é mudada quando ela passa por um processo. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada. E a Bíblia então diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se experimenta a vontade perfeita de Deus se você não renovar a sua mente. Tem gente com a mente velha. Eu não estou falando do corpo de uma pessoa de idade, estou falando da mentalidade, uma mentalidade velha, uma mentalidade que não foi renovada. Ou seja, a pessoa quer ter os mesmos resultados com a mesma mentalidade. Você não tem como ter novos resultados com a mentalidade antiga. A maior tragédia da vida, como disse Myles Munroe, não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Porque isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade certa faz ver a vida com propósito. Isso significa que para você viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que descobrir o seu propósito. Você não foi simplesmente jogado aqui nessa terra para ser mais um, ou para conquistar algumas coisas e criar os teus filhos e levar eles para a escola e estudar algumas coisas e ter alguns momentos de prazer. Não. Deus te criou por um propósito. Quando você está vivo, você tem que explicar o que está fazendo com as suas horas, com seus minutos, com a sua energia, com seus talentos e com o seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou aqui nessa terra por um propósito. Então, eu preciso justificar para Deus como que eu estou vivendo os meus dias aqui nessa terra. Será que eu estou vivendo os meus dias de acordo com o que Deus preparou para a minha vida? Porque o homem, ele traça planos, ele faz projetos, mas isso não significa que esse seja o plano de Deus para ele. E a maioria das pessoas vive a vida como um experimento.
Isso significa que tem gente que, sabe, não tem fé na vida que tem. E não tem fé porque não sabe o seu destino, não conhece o seu propósito, não descobriu, sabe, o porquê que Deus o colocou diante de algumas pessoas, o porquê que Deus o colocou em alguns lugares. Até hoje, ele está tateando no escuro, porque não conseguiu entender o propósito divino para a sua vida. E a sua mentalidade, ela vai ser muito responsável pela descoberta do seu propósito. Porque é incrível, gente. Eu estava até meditando sobre isso. Quando Jesus me chamou para o ministério, sabe, eu tinha um outro propósito na vida. Eu tinha, na verdade, não era um outro propósito, eu tinha um outro plano. Mas o plano que eu tinha não estava alinhado com o propósito. Às vezes você tem muitos planos na vida, mas aqueles planos estão totalmente fora do propósito. É por isso que eu creio que uma pessoa só vai descobrir o seu propósito a partir do momento que Deus revelar para ela. A partir do momento que ela entender, que Deus mostrar isso para ela. Não é o tipo de coisa que a gente vai se gloriar e dizer, sabe, eu fiz tudo por mim mesmo para descobrir o meu propósito, eu encontrei o meu propósito. Não, eu acredito que isso é uma revelação de Deus. Se o propósito vem de Deus para a nossa vida, então eu preciso acessar a Deus para descobrir o meu propósito. Existe um senso de destino em sua vida? Ou você está vivendo, sabe, um dia de cada vez, esperando com que venha a aposentadoria e você aproveite alguns dias e depois você venha a descansar? Você não é um erro. Aliás, até descobrir a sua razão pessoal de viver, você nunca se sentirá realizado. E isso é uma coisa que você tem que colocar na sua mente. Eu só irei me sentir realizado a partir do momento que eu descobrir o meu propósito. E quando você descobre o seu propósito, sabe, as coisas não são pesadas. Mesmo que você tenha um grande trabalho, muitos desafios, você sabe que você está vivendo o que Deus preparou para você viver. Por isso, eu estou convencido que todos nós fomos criados para um propósito, equipados com potencial e também projetados para um destino específico criado por Deus. Então eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Você já sabe o que Deus tem para você? Alguns de nós pensam que todo mundo vai ser empresário, todo mundo deve ser rico, todo mundo deve ser um comunicador, mas o propósito para cada pessoa é distinto. A Bíblia diz que algumas mulheres, o trabalho delas era só servir o ministério de Jesus. Elas não tinham o trabalho, sabe, de comunicar, elas não tinham o trabalho de ser como uma apóstola, não. O trabalho delas era servir o ministério de Jesus. Algumas pessoas querem apenas estar nos holofotes, porque eles pensam, esse é o meu destino. E os anos passam e nem sempre o destino de uma pessoa é estar nos holofotes, às vezes é estar nos bastidores. É ser como algumas mulheres que serviam o ministério de Jesus. O trabalho delas era servir, e a Bíblia diz que inclusive serviam o ministério de Jesus com seus bens. Às vezes você vai servir um ministério, mas talvez nunca pegar no microfone. E outras vezes, Deus quer que você pegue o microfone, que você seja uma comunicadora, que você seja uma influência na vida de outras pessoas. Por isso que muitos estão presos sob o medo que têm de pessoas, porque não descobriram o seu propósito. Então eles ficam pensando o que o outro vai me fazer, ou o que pode me fazer o homem, ou será que eu não vou ser rejeitado? Será que eu vou ser aceito? Quando você caminha no seu propósito, não importa se as pessoas te apoiam, importa se o céu te apoia. E até você descobrir o seu propósito, você nunca poderá maximizar o seu potencial. E quando você encontra seu propósito e potencial, você se torna imparável. Você se torna alguém que
por mais que venha lutas, por mais que venha gente contra você, você permanece firme, porque você conhece seu potencial e você conhece seu propósito. Você já sabe o seu propósito? Já conhece seu potencial? Nenhuma opinião humana pode te atingir quando você descobre o seu propósito na vida. E tudo isso é uma mentalidade, porque quando você descobre o seu propósito, a sua mentalidade, ela é blindada. Porque você sabe, eu preciso fazer isso. Sabe, é como se você estivesse conectado ao teu destino, conectado ao que Deus tem para a sua vida, independente do que acham ou do que deixam de achar. Enquanto nós permanecermos sem procurar o nosso propósito, sem buscar isso, talvez nós estejamos perdendo tempo com coisas que só estão consumindo nosso dinheiro e nossa energia. Agora, você já parou para pensar qual é o lugar mais rico do planeta? Qual é o lugar mais rico aqui dessa terra? Miles Monroe, ele falava, ele já não está aqui entre nós, mas deixou poderosos os ensinos para nos abençoar. Ele foi um pastor, foi um doutor, foi um mentor de inúmeros empresários no mundo inteiro, e ele falava uma coisa: o lugar mais rico do planeta não são os lugares onde tem petróleo, onde tem grandes reservas de ouro ou grandes reservas de prata, mas é num cemitério. E daí ele explicava que no cemitério havia livros que não haviam sido escritos, músicas que nunca foram cantadas, projetos que nunca saíram do papel, potencial que foi enterrado. Ou seja, há pessoas que morrem com tudo aquilo que Deus colocou dentro delas, porque não tiveram a coragem ou às vezes não encontraram o seu propósito, acharam que aquilo não era importante, acharam que a ideia não era importante, acharam que nunca poderiam fazer aquilo. A mentalidade, a falta de uma mentalidade vencedora faz você morrer com aquilo que Deus te deu. Por isso que nós temos que ter uma mentalidade que descobre o propósito e que vive com intensidade o que Deus tem. Existem 3 meios práticos para uma mudança de mentalidade. A palavra de Deus muda a sua mentalidade, mas não apenas ler ela, mas ler ela com as lentes do Espírito. Relacionamentos certos, porque se você se conecta com gente que nunca foi a lugar algum, gente está cada vez mais frequente. Pessoas que nunca conquistaram na vida querem ensinar aos outros. Pessoas que você olha, sabe, elas têm muito conhecimento, mas elas nunca construíram nada na vida. Você está se relacionando errado. Você tem que se relacionar com pessoas que constroem, pessoas que têm legado, pessoas que carregam algo de Deus, algo divino na vida delas. E a terceira coisa, esteja nos ambientes certos. Os ambientes certos vão ajudar você a mudar a sua mentalidade. E creia, se não mudar a mente, a vida não muda. Tem que mudar a mentalidade. Peça ao Espírito Santo hoje para lhe ajudar a mudar a mentalidade, para que você viva uma vida de propósito. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e quero também fazer alguns convites para você. Meu primeiro convite é que o domingo agora eu estarei ministrando na igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 da manhã. Tem culto às 9 e às 18h30. Eu estarei no culto das 9 da manhã. E no final do culto eu estarei orando por quem está doente fisicamente e emocionalmente. Jesus cura. Eu creio em Jesus. A minha fé está em Jesus. E eu quero convidar você a vir. Nós estaremos fazendo oração. Eu estou toda essa semana de jejum. Eu só vou entregar meu jejum no domingo. Toda essa semana eu estou de jejum. Estou crendo que Deus vai fazer coisas muito grandes esse domingo, em nome de Jesus. E também, você que é meu aluno na Academia Kingdom, nós vamos entrar no módulo mais importante da academia na semana que vem, que é o treinamento profético dentro da academia. Eu vou ficar 2 meses
dando esse treinamento profético para todos aqueles que são nossos alunos dentro da Academia Quino Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Amém? E também nossos livros que vão abençoar você tremendamente. Café com Jesus Kids, que vem com canetinha para as crianças. O Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntando os dois livros, tem mais de 700 orações. Então, vai edificar o seu dia, vai abençoar você quando você sair de casa. Amém? Então, adquira nossos livros em nosso site www.vinicius17.com.br. Aqui na descrição do meu vídeo já tem os links para você depois clicar e adquirir. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero convidar você que está aqui pela primeira vez no canal a se inscrever. Vamos andar juntos. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Eu não creio que algo seja aleatório. Às vezes as pessoas dizem assim: eu ouvi, eu gostei, mas, sabe, eu não tenho tempo para acompanhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, quando Deus nos apresenta para uma pessoa, é porque Deus quer nos abençoar através daquela pessoa. Às vezes pelo conhecimento que ela tem, às vezes pelos dons e talentos que ela carrega, às vezes pelas direções que Deus vai nos dar através daquela pessoa. Nada, absolutamente nada é aleatório, nada. Você não me conheceu por acaso e eu creio que eu não estou aqui. Esse é o meu propósito. Você encontrou alguém que está vivendo o seu propósito. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Foi Deus que me colocou aqui diante de você. Então existe um propósito. Amém? É por isso que eu quero convidar você a se inscrever aqui. E gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que pudermos. As pessoas precisam aprender a ser generosas. Generosas com aquilo que recebem. É uma bênção que você está recebendo, mas eu convido você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa live agora. Mande aí para amigos, para parentes, para grupos que você está. Me ajude a semear a palavra de Deus. Essa é a mentalidade nossa. Sabe, as pessoas não ajudam quem elas não conhecem. Mas se você é abençoado por uma pessoa, ou de alguma forma aquela pessoa faz o bem, e você a ignora, você está perdendo uma oportunidade de ser abençoado. Por quê? Porque quando nós honramos quem Deus está usando para nos abençoar, nós somos abençoados. Nós temos que parar com a mentalidade de só receber e temos que aprender a dar. Amém? Salmos 91, eu quero declarar aqui, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E também, sábado, agora eu estarei anunciando uma das maiores campanhas do ano. Eu vou fazer 21 dias de oração e jejum. É um propósito que Deus colocou no meu coração.
E eu creio que vai movimentar muito as coisas, porque tem muita gente que me acompanha que quer ter mais resultados na oração. E eu quero convidar você a experimentar algo nesse sábado, na live das 6 horas da manhã. Eu vou já começar a divulgar esses 21 dias de oração e vai ser uma grande bênção, eu creio nisso, amém? E eu sei do poder da oração e do jejum. Então, convido você a conhecer essa direção que Deus deu. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar nesse momento, visita cada família. Oramos pela justiça de Deus agora, total e completa, que toda mentira, invenção, difamação, invenção, que toda ação contrária, que todo ataque de Satanás contra a vida dessa pessoa cesse completamente. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre nossa família, todo ataque contra nossos filhos, todo ataque contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Nós repreendemos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Toda arma forjada contra nós declaramos que não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. A mão vitoriosa, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Livra-nos do mal, Jesus. Livra-nos da cilada de Satanás. Livra-nos do engano. E te pedimos, ó Deus, que a vida de Jesus, a presença de Jesus, se faça presente na nossa casa e na nossa família. E eu oro agora pela cura total e completa de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de curar. Eu declaro saúde sobre a tua vida, que a unção de Deus desça sobre ti, que o jugo espiritual seja quebrado, que a opressão seja desfeita, todo lugar que é pesado, todo lugar que está carregado de forças malignas, nós damos uma ordem: escuta aqui, mal, pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia no nome de Jesus. Oramos por transformação na nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do reino, tem que ser a mentalidade de Cristo. Oramos em nome de Jesus para que possamos crer que Deus faz milagres, crer na intervenção de Deus, crer que não existe impossíveis, crer que Ele pode todas as coisas. Jesus, nós cremos no sobrenatural. Libera a Tua glória sobre nós, libera Teu poder sobre nossas vidas e nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada e pedimos, Pai, nos segura em Tuas mãos, a nós e a todos da nossa casa. Confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti e pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus possa te abençoar poderosamente e ricamente. No nome de Jesus Cristo. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz, a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda insônia, toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, todo peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos, que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor.
no nome de Jesus Cristo. Visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus, e aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora, e apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo. Cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na sua palavra. No nome de Jesus Cristo, declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando, ainda que você não veja, ainda que pareça que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dEle, Ele trabalha. Ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim, não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta você orar, adianta você clamar, faz uma carta. Você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina. Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual, que está no Salmos 1, nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo: bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino. Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue, princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir. E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela, porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite, porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo. Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas, porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja,
Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa, você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então essas três chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como um sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce, mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, sabe, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação. O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez. É o sistema do medo. Medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você, é o medo. Atraia a mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1, é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor. Pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado.
Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós, nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais. O reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa. Eu não vou ouvir isso. Eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade. Mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida, tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos, que nós teremos amanhã na Academia Quino Global. É exclusivo para quem é aluno da Academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus. Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses 2 aqui são devocionais, que você pode começar a qualquer tempo, que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei.
pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus, lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas, todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui, através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva, opera, Pai, intervém, libera do teu sobrenatural agora, é o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita essa casa, visita essa família, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja cancelada no nome de Jesus. E te pedimos, faça justiça, Pai, aos teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas, que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus, que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais.